Salve gurizada, Paladino aqui, e hoje, depois de muito tempo aguardando, é dia dele. Omni-Man de Invencível da empresa Zuring. Eu sei que eu tô bem atrasado para trazer esse review, só que a minha encomenda ficou travada e eu fui refém da transportadora, não adianta. Inclusive isso aqui atrasou 2 meses praticamente. Mas o que importa nesse momento é que chegou, então bora lá. E bom, a caixa ela possui algumas artes do My Alien Dead, né, meu pai alienígena, que não é o Omni-Man, só que isso aqui é uma forma de fugir dos direitos autorais e tudo mais, né. Mas é interessante, cara, porque isso aqui não existe, né, não existe, mas eu até que achei bem interessante, eles fizeram bem caprichado isso aqui. Tanto a caixa do Alien Dead aqui, como a caixa dos acessórios que complementam ali a figura para virar o Omni-Man, vieram intactas, né? Pelo menos isso, ó. Não tem um amassadinho na caixa, isso é surpreendente, em nenhuma parte, ó. E sabe o que é engraçado, cara? É que ficou bom esse personagem. Ele não existe, mas ficou bom. Eu decidi que eu vou começar pelos acessórios, porque a gente vai precisar pra poder montar ali o Omni-Man. Começando pelas faces, eu decidi aqui pegar a face do Nolan falando, pensa, Mark, pensa. E, cara, a pintura disso aqui tá excelente. Aqui ele no modo sério, e também não tem defeito de pintura. Isso aqui não é defeito, tá? É um sombreamento em marrom que, aqui, considerando o rosto e tal, combina, tá? Fica harmônico. Aqui o Nolan de olhos fechados, dá pra significar uma expressão de decepção, de muitas coisas. E também tá bem pintado isso aqui. Finalizando as expressões faciais, nós temos essa daqui de raiva, que é com os dentes rangendo, e também muito bem pintada. Caramba, não identifiquei uma falha, cara. Isso é muito bom. Pescoço com o Gogo Giant aqui na frente e um baita pino. A parte da nuca que, infelizmente, né, ao invés de ficar fixo nas faces ou ali na parte do pescoço da figura do Alien Dead, é avulsa e isso daqui pode te incomodar por causa dos gaps e tal. Mas quando vê, é questão de costume. Finalizando agora com o peitoral fibrado do homem, mais a capa. Olha só, me lembrou bastante a capa do Superman da Mafex. Ela tem arame aqui nas laterais e na parte de baixo, e aqui na gola também tem arame. O símbolo bem esculpido, então até agora nada a reclamar. Um par de braços cruzados, que não é acoplado um no outro. Um par de mãos dele apontando, geralmente pra ele mesmo, né, do pense, Mark, pense. E cara, olha só, isso daqui é muito de Mafex, tá? Esses acessórios pra encaixar as mãozinhas. Percebam que há sombreamento até mesmo aqui, ó, nessa parte. Tá bem caprichado. Um par de mãos abertas, também com os detalhes de sombreamento. Um par de mãos para agarrar, eu diria que isso aqui é para agarrar. E para finalizar os acessórios, um par de mãos para voo. E todas estão bem pintadas, com esse sombreamento e sem manchinhas de outra cor, sabe? Tipo, não tem um branco aqui. E chegamos aqui no Alien, né? Ele vem cheio de plástico, como se fosse uma figura original. Na verdade ele veio até mais do que uma figura original. Ele tem esse plástico grande aqui e... Nossa, tem bastante plástico na verdade, peraí. Bora montar o Nolan agora? O pescoço saiu bem fácil. Encaixou tranquilo também. Parte do peitoral. Aqui não tem som de clique, mas encaixou, tá? Nuca. Agora sim, a gente pode começar dando aquela primeira olhada rápida na figura. E pelo que eu estou vendo aqui, meus amigos, não há um erro de pintura grotesco, tá? Onde tá vermelho e onde tá branco. Em todas as partes. Isso é bem impressionante, cara. É um controle de qualidade incrível para uma third party. A capa também não vem com nenhum problema, nenhuma falha de pintura, porque vai que vaza do boneco pra capa. Também não veio com nenhum furo. Não tem rebarbas de costura pra fora. Aí só pra dizer que a pintura não tá 100% accurate, bem aqui no oblíquo esquerdo da figura tem uma gotinha do que parece ser um azul, mas é a única coisa que tem de defeito nessa figura. E na moralzinha, olha essa head sculpt, tá muito bom mesmo. Isso aqui não dá pra dizer que é 100% do seriado e nem das HQs, é como se fosse um rosto mesclado, cara. Eles pegaram um pouquinho de HQ, um pouquinho da série e um pouquinho do jogo. E eu acredito que ainda tenham aplicado um pouquinho de realismo, né? De fato, não é o Nolan da série, deixa isso pra Jada Toys ou, sei lá, outra empresa, porque na verdade aqui eles tentaram mirar em outra coisa e eles acertaram em cheio. Na moral, Zmring, meus parabéns. Esse trabalho
aqui ficou incrível. Agora bora explorar as articulações dele, mas eu já adianto que eu achei essa estrutura bem parecida com Mafex, SHF Guards e Revoltech. Eu digo Revoltech por causa desse ombro aqui, tá? Me lembrou bastante, inclusive, o que a Mace Toys melhorou naquele padrão da Revoltech. As pernas lembram bastante Mafex, porque as pernas da Mafex, elas não têm aquele ponto de articulação no quadríceps. Essa parte aqui no abdômen também me lembra Revoltech. Eu diria que os braços, dá pra dizer que lembra SHF Guards, mas também lembra Mafex. E aqui, nessa articulação borboleta, lembra bastante SHF Guards. É uma mistureba que, na minha opinião, ficou muito bom. Visualmente estético e provavelmente vai possibilitar muita pose. Vamos começar pela cabeça aqui, então. Ele vai girar, tá? Por completo. E a nuca acompanha. Vai olhar muito bem pra cima para você montar a pose de voo. Vai olhar bem para baixo. E vai te permitir explorar esses ângulos laterais, tá? Lembrando que o pescoço tá auxiliando nesses movimentos. A elevação lateral aqui vai ser bem completa. E percebam que a articulação borboleta aqui sobe e desce acompanhando aqui o braço, mantendo a harmonia. As articulações borboletas vão te permitir fechar legal aqui o crucifixo. Atrás aqui também tem bastante amplitude. O ombro vai para frente, para trás, para todos os lados. O bíceps gira. Aqui no cotovelo é articulação dupla, mas ele não fecha tão bem assim o braço. Eu acho que para ele é o suficiente, tá? Mas talvez isso te incomode. E destaque pro tamanho desse braço, cara. Que loucura. O punho gira e dobra. Aí só para explicar que a questão da borboleta mais uma vez, ela não vai para frente nem para trás, tá? Ela só sobe e desce, tá vendo? Só que em conjunto com o braço, ela vai te permitir fazer esses movimentos que uma articulação borboleta permitiria, tá vendo? O tórax vai girar, o core aqui também gira, e aí o conjunto dessa estrutura aqui juntos vão ir bem para frente e muito bem para trás. Lembrando que isoladamente eles também vão, tá? Tem mais uma articulação, tá vendo? Se eu parar aqui, ó, fica parado, e aí aqui, ó, gira também. Então, o tórax com o core vão ter 3 pontos de articulação. E é por isso que você consegue fazer isso aqui com ele, ó. A ponta... Caramba! Fica até um gap aqui, ó. Tem até uns frames assim na série da Amazon. E claro que também vai para as laterais, né? A perna tem aquele encaixe da Mafex, só que é bem sutil aqui. Não abre tanto assim, igual um SHF Guards ou um Revoltech, né? Mas no padrão da Mafex. Pra frente, a perna vai bastante, dependendo de como tu maneja aqui, né? Olha só onde ela vai, ó. Lá na mãozinha dele. Também vai bastante pra trás, dependendo de como tu maneja, ó. Se tu dobrar aqui, ó, bateu lá no ombro dele, ó. Articulação dupla no joelho, que pra mim tá bem suficiente. Claro que só com o joelho aqui ele não encosta lá, né? Mas dependendo de como tu manipula, vai encostar. Pezinho gira, vai pra baixo, pra cima, e tem articulação na pontinha do pé, igual uma Mafex, essa parte aqui. De articulação foi isso. Eu achei bem suficiente, bem completo pra um personagem como esse, até porque ele não vai lutar como um artista marcial, né? Como são os personagens de Dragon Ball, nem fazer poses mirabolantes, igual um Spider da vida ali, que a gente tem na Mace Toys e tudo mais. Então pra mim tá bom. A capa tu consegue manipular da maneira que você quiser. Consegue posear aqui com os arames, bem tranquilão. E eu queria dar uma nota sobre a capa, tá? A cor dela eu achei bem legal, só acredito que ela poderia ser maior. E eu não curti muito o acabamento dela aqui, tá? Eu acho que poderia ser mais preenchido, ter mais tecido aqui pra não aparecer essas partes. Aqui no Superman da Mafex é um pouco parecido, tá? Só que, claro, esse peitoral aqui não sai. Só que tem mais tecido, tá vendo? Acho até que as capas são do mesmo tamanho. Não, as capas não são do mesmo tamanho. Então, eu diria que essa capa aqui poderia ser maior, pelo menos o tamanho dessa aqui do Superman. E poderia ter mais tecido aqui para ficar mais bem acabada essa parte e não aparecer tantos gaps. E um problema que eu identifiquei de pintura nele é quando tu explora essa região aqui do core. Ao inclinar o tórax para trás não tem nada, o abdômen não tem nada, mas aqui, ó, essa partezinha aqui que é finaleira tem um pouquinho de vermelho que vazou. É bem pouquinho, até parece um laranja. Eu diria que praticamente não aparece, e o que aparece não te incomoda tanto, mas eu preciso destacar pra vocês, é claro. Mas até agora foi só aqui mesmo. Ah, e pra falar a verdade, achei mais um aqui, ó. Vazou um pouquinho de vermelho para articulação dupla do cotovelo. É bem pouquinho, mas tem. O bom é que, como é só branco nessas partes, é bem facinho de consertar. Embora tu não devesse ter que se preocupar com isso, né? Partindo agora para as escalas, eu decidi começar com o Marvel Legends, nesse caso o Capitão América. Eles possuem a mesma altura, mas não têm as mesmas proporções. Venom, da Mace Toys. Deathstroke, da LPZZ. E como eu já imaginava, esse Slade é maior que o Omni-Man. Toji Fushiguro, da SHF Guards. Gohan Beast, da SHF Guards. Broly Full Power, da SHF Guards. Thanos, da Mesco Toys.
Toys, Superman da Mesco Toys, Superman Rush da Mafex, e dá pra dizer que eles têm a mesma altura também, só não possuem as mesmas proporções. Não, o Omni-Man é um pouquinho mais alto, pouca coisa. Homelander Live Action da Mafex, e por incrível que pareça, eles possuem a mesma altura, e eu digo isso porque geralmente live action são menores, tanto em Legends, Mafex, SH Figuarts, só que nesse caso aqui não é. Eles têm praticamente a mesma altura. Agora esses três juntos, só pra vocês terem uma ideia de como fica ali uma Mafex Live Action junto com uma Mafex Comics ao lado desse Omni-Man. E parando pra pensar, eu queria que esse Superman aqui fosse até um pouquinho maior, cara. Eu acho que eles erraram aqui na escala desse Superman. Juggernaut da Marvel Legends, Majin Vegeta da Black Hole Toys e Wolverine Suit Brawl da CT Toys. E pra encerrar, Ultron da Ace Factory. Bora fazer uma troca de itens pra ver se os pinos aqui saem junto com a cabeça, com a mão, se encaixa tranquilo. Tem até o som do clack aqui, ó. Encaixou, mas sem clack. Pensa, Mark, pensa! Lembrando que eu sempre recomendo, quando é de third party, principalmente, você esquentar esses acessórios antes de encaixar, porque vai que estraga o pino, né? Mas nesse caso, encaixou bem tranquilamente as mãos e foi bem fácil de montar essa pose. E esse braço aqui, ele funciona muito bem pra tu fazer esse tipo de coisa e eu gostei bastante do resultado. Agora vamos testar o braço cruzado. Pra ser sincero, eu curti esse design, só que eu não entendi porque que eles fizeram assim, né? Que na minha cabeça ia ser muito mais fácil se eles fizessem grudados, os dois braços, e o encaixe fosse aqui no bíceps pro ombro, sabe? Mas quem sabe assim tenha mais amplitude nas articulações, não sei. O importante é que deu certo. Agora vamos trocar essa head. Cara, essa expressão facial combina demais com esses braços cruzados. Ele tá tipo assim, caramba, meu filho não quer ser um genocida comigo. Que decepção. Arrisco-me a dizer que essa figura aqui tá no top 10 lançamentos deste ano, cara. Sério mesmo. Tá muito bom isso aqui. E então, esse Omni-Man vale a pena? A essa altura do campeonato, eu diria que depende muito. Depende do nível de fã que você é de Invencível. Pois após seu lançamento, essa figura acabou dobrando de valor. Sem os impostos, ela está custando R$800. Logo no final da compra, ela vai para 1.600. Fazer o que, né? Isso é Brasil. Eu diria que para pagar esse valor hoje em dia, tu tem que ter uma grana sobrando e ser muito fã de Invencível, porque pagar mais de R$1.000 em uma figura 1/12 é porque gosta muito. Eu não julgo, eu já paguei esses valores em algumas figuras que são importantes para mim, como por exemplo o Motoqueiro Fantasma da Mesco, só não sei se esse aqui se enquadraria. Cara, eu gosto bastante e é por isso que eu fiz a pré-venda dessa figura. Eu já imaginava que ela iria ficar mais cara e por essa razão eu já quis garantir e eu acabei pagando bem mais barato, né? Eu como fã diria que essa figura vale muito a pena, muito mesmo. Só que ela não vale esse valor que tu vai pagar hoje em dia. Ali na casa dos R$400, R$500 tava valendo demais, tá? Mas acima disso eu já acho loucura. Agora falando da figura em si, ela tem muitos acessórios, tu consegue explorar bastante as articulações com diversas poses, tu vai se divertir bastante. O único problema realmente é o valor que hoje não tá compensando. Então eu diria que hoje em dia é melhor esperar uma versão da Mace Toys, uma versão da Jada Toys, ou quem sabe, né, e isso é muito hipotético, até porque a Zring não se manifestou sobre, esperar um restock dessa versão. Ou parta para outras empresas como plano A, ou como plano B, espere o restock, só que eu não contaria muito com esse plano B. E agora falando como fã que adquiriu esse Omni-Man, cara, eu tô muito satisfeito. De fato, é uma figura que te diverte bastante. Eu não me arrependo de ter adquirido ele e eu realmente fico triste por quem gosta bastante, assim como eu, mas acabou perdendo a pré-venda e agora simplesmente tem que aceitar que ele tá muito caro e não pode adquirir, sabe? Logo, o que eu quero dizer é que em relação a design, articulações, detalhes e acessórios, ele é uma figura completa, não tenho do que reclamar. E considerando o valor que eu paguei, é uma figura 10 de 10. E bom, gurizada, vou estar encerrando o vídeo por aqui, eu espero que tenham gostado, se inscrevam e deixem um like para fortalecer. Valeu, falou e fiquem com Deus.